A Polícia Federal do Ovo que Tudo Vê, que serve lá naquela corte de cristal, quer policiais dentro da casa de Bolsonaro para garantir que Bolsonaro não irá fugir. Não vai fugir para uma embaixada, muito menos para a embaixada americana. Vocês viram, né? O lindinho das candongas fazer escândalo na rede social, dizendo que pediu, que provocou e que não sei o quê. E aí o que fez Xandão? Xandão agora provocou a PGR. Eu vou cobrir isso tudo para vocês, mas o que me alarmou realmente nos últimos dias foi constatar que sim, Bolsonaro virou refém do Centrão. Intrigas palacianas dão conta de que o Centrão vai promover um baita cordão caracu, como diz o Paulo Figueiredo, e ainda vai tirar os bolsonaros das próximas eleições e passar a mão na bunda de cada um deles. Quem é que está falando sobre isso? É uma pessoa que, por exemplo, está promovendo que o Brasil tem que continuar para frente, o Brasil tem que fechar a porta, o Brasil tem que continuar em frente, defendendo Ratinho Júnior como próximo presidente da República. Essa mesma pessoa que está dando sugestões a respeito de o Brasil tentar lobistas os mais caros que o dinheiro possa pagar para combater o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. Inclusive ele disse: contem para o Donald Trump que tem outra pessoa aqui com um bonezinho vermelho que é total Trump, mas que os Bolsonaro estão fora do jogo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque esse foi um vídeo muito, mas muito difícil de fazer. Eu tô tão indignada, que a minha vontade era estar aqui falando 1,5 dúzia de palavrões para vocês. Mas como eu respeito a minha audiência e esses surtos, né, eu deixo para ter no particular, eu vou tentar me controlar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajudam sempre a nossa voz a chegar mais longe e burlar aqui o algoritmo censor. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Antes de ir para as nossas pautas bombásticas, eu quero contar para vocês que o Lula, ele confirmou que o passaporte, o visto, né, de Lewandowski, seu ministro da Justiça, também foi cassado. O visto dele também foi cassado. Ah, gente, vamos rir um pouquinho. Olha só o que Lula falou. Eu queria dizer ao cumprimento. Meu Deus, está muito alto isso. Peraí que o gato está deitado em cima do controle. Só um minutinho, acho que agora vai. Lewandowski, da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do jet irresponsável dos Estados Unidos de caçar o teu visto. Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Imagina a opinião de Donald Trump a respeito desse tipo de comentário. Agora, vale ressaltar que isso era uma coisa íntima de Lewandowski, né? Ninguém tinha absoluta certeza que o visto dele tinha sido cancelado também, que ele estava na baciada aí no clube do Beto Carreiro World. Mas agora a gente não tem dúvida, tá? O Lula tá perdendo o filtro mesmo, gente. Nós vamos parar aqui em outra pessoa que está sem filtro, que parece que agora não é mais nem o Ovo que Tudo Vê, e sim a PF que atende ao Ovo que Tudo Vê. Ou o Ovo que Tudo Vê pediu para debaixo dos panos a PF fazer o pedido. Vocês sabem como que funciona o esquema lá, né? Vou soltar aqui para vocês que parece que Moraes acatou o pedido da PGR e mandou o PF monitorar a casa de Bolsonaro. Olha só. Informação que chega neste momento, Débora Bergamasco, já vou trazer o Theo Cury aqui para a tela. Alexandre de Moraes tomou uma decisão a respeito de Jair Bolsonaro, manda a polícia monitorar a casa do ex-presidente. Theo Cury traz a informação para a gente, acatou ali a recomendação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, Theo? E, na verdade, a gente sabe muito bem que não foi nada de PGR, nem nada, foi o Lindinho que fez aquele escândalo e tal. E aí o doutor André Marsiglia veio orientar a gente que dentro da lei, como é que fica? Ele está fazendo uma análise, né? Ele diz que isso é ilegal, tá? Moraes menciona em sua decisão haver risco de fuga, mas não indica concretamente em que se baseia. São apenas conjecturas, um juiz não pode fundamentar suas decisões em conjecturas ou ilações. Além disso, a possibilidade de fuga para embaixadas mencionada na decisão já está contornada pelas restrições cautelares, ou seja, o Xandão já deu a restrição, ele não pode chegar perto de embaixada e ele está de tornozeleira. 2. A finalidade da prisão domiciliar é limitar a circulação da pessoa, não transformar sua vida em uma vigilância policial contínua.
Moraes parece querer levar à prisão até Bolsonaro, no lugar de levá-lo à prisão. 3. A medida de Moraes, além de violar a intimidade de Bolsonaro protegida pela Constituição Federal, caracteriza constrangimento ilegal e pode ser considerada uma antecipação de pena. Algo totalmente ilegal e que configura abuso de autoridade por parte do ministro. É a opinião do André Marcília, tá? 4. Monitorar mesmo em si não é abusivo. O abuso está na intensidade, na desnecessidade e na falta de fundamentação adequada da decisão de Moraes. Como eu não sou advogada, eu sempre consulto, né, quem é. Mas aí a coisa fica muito pior. Por quê? Porque a Polícia Federal, ontem, no início da noite, pediu a Moraes que Moraes permitisse que policiais vigiassem Bolsonaro dentro de casa, não só do lado de fora, mas dentro de casa, para evitar fuga. Vocês imaginem só que situação. E o Sam Pancher diz que a coisa ficou pior, tá? Por quê? Nesse caso, o Moraes não decidiu sozinho, não. O Moraes, ele falou assim, olha, como a coisa é muito pesada, eu vou jogar a bola para a PGR. Imagino que a PGR vai decidir. Gente, olha, tá ruim demais o negócio, tá? Alexandre de Moraes pediu que PGR se manifestasse sobre o pedido da PF para monitorar Bolsonaro dentro de casa como se isso fosse cabível, ok? Mas, enfim, como está todo mundo de todo lado testando as águas para ver qual é a temperatura que fica, como que a população reage e tal, todo tipo de teste, até esse tipo de teste esdrúxulo, será cabível. E, infelizmente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aguardar 7 de setembro, além de fazer nossa militância e colocar nossa inconformidade, né, inconformismo nas redes, a gente tem que fazer o quê? Esperar até 7 de setembro. Porque é isso que nos resta. Bem, como a gente vai entrar em toda a intriga palaciana, que tem pessoas muito envolvidas em sugestões de soluções para o tarifaço de Trump, defendendo a terceira via goela abaixo, com os votos de Jair Messias Bolsonaro, com o povo que apoia Jair Messias Bolsonaro, eu preciso trazer para vocês que o tarifaço do Donald Trump está levando empresas a adotarem férias coletivas. Tá? Aqui é uma matéria do G1 para falar dos direitos do trabalhador e blá, 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 mas o importante é você saber que sim, o tarifaço de Donald Trump vai colocar muitos setores em bancarrota aqui no Brasil. Como eu sempre digo aqui, antes de melhorar, vai piorar muito, principalmente economicamente. Eu só quero ver se como esse pessoal da economia vai se virar conforme o passar do tempo. Mas, enfim, eu tenho muito para falar com vocês sobre isso. O meu recado agora é especificamente para você que não quer estar submetido a essa maré revolta que pode sim acabar com a empresa que você trabalha, pode trazer desemprego e traz uma insegurança já de bate-pronto. Então, eu quero falar com você a respeito de um método totalmente inovador que faz com que você vire seu próprio patrão ou possa trabalhar freelancer na internet a partir da sua casa, do seu computador e do seu notebook ou do seu celular, ganhando em dólar. E aí sim você tem uma proteção verdadeiramente estabelecida. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar na internet há 10 anos atrás em vários segmentos, tá? E eu, claro, como sou jornalista, também adotei o segmento do jornalismo independente aqui nas redes sociais. Mas eu faço muitas outras coisas. Eu tenho loja na Amazon, eu tenho livraria, eu já tive a minha particular e hoje eu trabalho com a livraria da Amazon, que é muito mais lucrativo, vendo produtos domésticos. Tenho outros afazeres, não só esse que você sempre me vê aqui. E você pode também fazer isso. Dá para fazer isso do seu computador, do seu notebook ou do seu celular. Basta que você tenha uma internet. Quais foram os maiores ganhos para mim? Primeiro, eu não tenho que sair de casa para trabalhar desde que o lugar onde seja a minha casa tenha internet. Segundo, eu não tenho chefe. Eu sou o meu próprio chefe. Terceiro, eu sei que se eu me dedicar mais, eu ganho mais, e se eu me dedicar menos, eu ganho menos, e eu estou preparada para isso. Agora, ganhar em dólar me dá todo um conforto a mais, uma segurança a mais de não estar sujeita ao mercado maluco do Brasil. Mas quando eu comecei,
Eu trabalhava de dia numa empresa e fazia os meus vídeos à noite, fazia minhas vendas à noite, mandava meus links de eletrodomésticos para os meus familiares e os meus amigos à noite. Você também pode fazer isso. O que falta para você fazer isso? Só falta você entender como funciona cada ferramenta, como ter uma loja na Amazon, como ter uma livraria, qual a melhor forma de oferecer esse link. Eu tenho que ter uma rede social bombada? Não, gente, não tem que ter, porque no início eu também não tinha. Então, veja, está ao seu alcance também dar um jeitinho na vida e ter alguma proteção, como já aconteceu com várias outras pessoas. Por exemplo, olha, o Iago, ele conta pra gente que ele só tem uma coisa a dizer. Ele fez em 4 dias $87 e diz que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele até então, tá? Que o professor, que é o Daniel, né? Daniel Alvarenga, é muito legal e apenas em 4 dias orientando ele, fez com que ele faturasse $88. E a gente tem a Cláudia também, que estava desempregada e já estava há algum tempo, né? Bem desanimada. E depois de 2 meses e tanto, ela fez $3.134. Agora pega esses dólares e multiplica por quase 6. Então, você tem vários tipos de pessoas ganhando dinheiro e se protegendo disso aqui, que está na sua tela. Disso aqui, tarifaço de Trump leva empresas a adotarem férias coletivas. Se você acredita como eu que Donald Trump não retrocederá até que o Brasil conquiste o mínimo de seriedade e liberdade, você tem que se preparar para isso, tá? Porque vai afetar a todos. Então, toca no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, porque você, entrando para assistir às aulas através desse link, eu disponibilizo 3 aulas gratuitas para você do Daniel Alvarenga, mas tem que ser pelo link que está aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Só vai lá, assiste às aulas, depois você vem comentar o que você acha, tá bom? Então tá, vamos seguir aqui. Eu me dei conta de que estava acontecendo uma treta na rede social muito palaciana e muito do formatinho do pessoal de Centrão. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A PAN diz que não adianta a CNI pagar caríssimo em escritórios de lobista nos Estados Unidos para tentar intermediar tarifaço. Falei, o que está acontecendo? CNI pagando escritório de lobista, pagando caríssimo, adivinha com dinheiro de quem? Porque não é a CNI que está pagando, você sabe que sou eu e sou você. E é você, né? E ela diz, cara, é só ler a carta do Trump e consultar o Peter Navarro. Peter Navarro, ele postou no dia 12 de junho o seguinte: o Trump do Brasil, que é Bolsonaro, perdeu uma eleição presidencial fraudada, ele que está falando, tá? Deus me livre, não sei de nada. Em 2022, para o socialista Lula da Silva, hoje Bolsonaro está enfrentando acusações falsas que, se considerado culpado, impedirão de concorrer nas próximas eleições. Aí, no dia 19 de agosto, ele diz o seguinte: para alívio cômico, vá para a Substack em tal link, baixar o folheto de lobista de DC, se gabando para os brasileiros de que eles, lobistas do DC, poderiam adentrar ao saguão da Casa Branca e combater, reduzir o tarifaço de Donald Trump. E aí o Peter fala: memorando para a Brownstein Yacht, você nunca vai escurecer a porta da minha Casa Branca. Não quero tropeçar no seu lodo. Você está assistindo @político, Free Jair Bolsonaro. E aí a gente começa a entender algumas coisinhas, tá? O Paulo Figueiredo fez um comentário a respeito desse assunto e disse: ao fim de julho, o presidente Donald Trump declarou emergência econômica e impôs tarifa ao Brasil pela perseguição política pela invasão da jurisdição americana contra seus cidadãos e residentes pelas práticas desleais contra a Big Tech. E o que fazem os gênios da CNI? Vão a Brasília pressionar o Congresso pela anistia que pacificaria o país? Não. Eles contratam os lobistas da @BallardFarm, né, para tentar derrubar as tarifas. E o Brasil que se dane. Meus amigos, você está lendo isso. Sabe aquelas velhinhas de Bíblia na mão que estão presas ou estão de tornozeleira, que não tiveram acesso ao devido processo legal, que não são políticas, portanto não deveriam ser julgadas pelo STF, que ficaram lá
quase cárcere privado, naquele gulag, daquele ginásio lá, com criança, junto com cachorro, com tudo. Pois é, esse pessoal da CNI estão cagando para o que aconteceu com eles, e muito menos, e muito mais, né, cagando para o que aconteceu com Jair Messias Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, que está com passaporte cassado, essas coisas todas. Aí o Paulo continua. O que esses lobistas levarão à mesa em Washington, D.C.? Um novo projeto de censura para as Big Techs na Câmara, em regime de urgência, a anistia empacada pelo Hugo Mota, que descumpriu todos os acordos que fez, novas ações de perseguição a pessoas na jurisdição americana, Bolsonaro e ele, e um presidente Bolsonaro já preso às vésperas de condenação por 40 anos. É isso que os lobistas vão levar. Não era isso, não foi isso que foi sugerido, mas na verdade o que eles vão ter para apresentar lá é isso. Embora tenha pessoas que discordem que os lobistas tenham só isso para oferecer. Segura aí. Aí o Paulo diz, eu não sou nenhum especialista em lobby, mas podem ter certeza que as informações sobre a real situação do Brasil continuarão chegando normalmente aos tomadores de decisão. Talvez, só talvez o pessoal da CNI deva dedicar um pouco mais de sua pressão onde o assunto pode ser resolvido, que é em Brasília. Eu fiquei absolutamente... explodiu minha cabeça com isso. Eu falei, gente, tem que ter alguma coisa que ligue o Lé com o Cré aqui. Aí, a Ana Paula Henkel já tinha avisado, tá? Que não, nenhum lobby vai fazer com que Donald Trump retroceda e tal. Fuçando mais um pouquinho, eu encontrei um senhor chamado Roberto Reis, que está fazendo propaganda do Ratinho Júnior, dizendo que o Brasil tem que virar a página. Esqueçam os injustiçados do 8 de janeiro, esqueçam Jair Bolsonaro, esquece Eduardo, esquece todo mundo. E aí eu volto aqui no Paulo Figueiredo e eu descubro quem é Roberto Reis. Olha só como uma coisa está ligadinha na outra. O Vespa disse que essa história de procurar lobista a peso de ouro às custas de impostos de brasileiros foi desse senhor Roberto Reis, que está fazendo propaganda do Brasil tem que virar a página. O Roberto Reis disse o seguinte, ó, darei uma dica sutil ao PIB. Contratem os maiores lobistas nos Estados Unidos que o dinheiro pode comprar. Digam que estamos bem aliados com a agenda de Trump para a América Latina. Mas deixem claro, estamos com você, mas a família Bolsonaro está fora dos nossos planos. Aí ele continua, tem outro sujeito aqui de bonezinho vermelho. Ofereçam outro sujeito de bonezinho vermelho. Aí, senhores, vocês podem gostar ou não da professora Paula Marisa, mas parece que ela sempre tem razão. Fui lá atrás do perfil do Roberto Reis e descobri esse post maravilhoso. Olha isso. O Brasil precisa e tem que virar a página. Aí ele, ai, Ratinho Júnior. Quem é o Roberto Reis? O Roberto Reis, ele trabalha com marketing eleitoral há 27 anos. Ele fala sobre política, tecnologia e economia. Ele não gosta de seguidores com perfil falso. Eu não sei qual é o critério dele para determinar que um perfil é falso. Mas ele tem somente 30 mil seguidores no X. Eu estou na minha 4ª conta no X e já estou com mais de 60 mil seguidores. Sei lá, né? Acho que eu posso dar alguma opinião. Aí, o Roberto Reis também emitiu opinião sobre o que está acontecendo neste caso do tarifaço de Trump. Ele disse o seguinte, há um golpe em execução. Eles sempre usam a palavra golpe. Tosco, primário e mal disfarçado, parido pela ambição hereditária de um neto de ditador. Ele está falando do Paulo Figueiredo. Ele fugiu do país e sonha voltar como braço direito de um Bolsonaro 2. Ele não fugiu do país. Paulo Figueiredo nunca fugiu do país, mas enfim, ele não sabe nem da história, imagina do resto. Ele comenta que, na opinião dele, o plano de Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e tal, elementar e quase pueril. Chantagear o establishment, asfixiar com sanções, exigir anistia, exigir elegibilidade, e se Bolsonaro vence, o mérito é dele, Paulinho, e se Bolsonaro perde, ele insufla a turba, repete a ladainha da fraude e toca fogo no circo.
Ele não pode repetir a ladainha da fraude, porque Bolsonaro está inelegível, né? Pois é. Aí ele continua, spoiler, com essa rejeição, Bolsonaro não ganha nem eleição de condomínio. Eu pergunto para vocês, qual rejeição? Se você encontrou alguma rejeição a Bolsonaro, digita 1 aí para mim nos comentários agora. Mas se você não encontrou rejeição em Bolsonaro dos eleitores, digita 2. E aí ele comenta que o Paulinho segue o roteiro, quer desta vez dobrar o exército e arrastar um Trump para bancar o golpe. O incentivo de Trump é fácil de resolver. Presta atenção. Basta Lula fora do jogo de 2026, olha como as ideias se costuram. E candidatos alinhados com a agenda pragmática de Donald Trump, Tarcísio Rastinho Júnior ou Caiado, já dão conta do recado. Para Figueiredo Neto é tudo upside, não tem nada a perder. Bananinha, apenas um recruta raso, orientado para obedecer. Outro spoiler, ninguém morde essa isca. Nem o STF, que sente cheiro de ameaça existencial a quilômetros, nem os empresários, que já se sentem roubados e traídos pela família Bolsonaro. E o Centrão? Pergunta ele. Ele diz que o Centrão vai fazer o que sempre fez, articular um grande acordão, passar a mão na bunda do clã Bolsonaro, diz ele que com luva de pelica. O que eu acho é que a família Bolsonaro está levando um grande chute na bunda, tá? Inclusive de algumas botinas militares, mas isso é coisa da minha cabeça. Mas o que eu quero que vocês procurem aqui, nesse monte de ilações, nesse moço que diz que trabalha, né, com estratégia política há 27 anos, referência a velhinhas com Bíblia na mão, presas, sendo julgadas sem terem foro privilegiado pelo povo que tudo vê. Não tem menção. Não é nada. Gente, isso aí não é nada. Parem de pensar, o Brasil tem que virar a página. Que coisa cansativa. É aí que entra a outra parte dessa intriga palaciana nojenta, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Tarcísio estiver no meio disso, eu vou falar que eu não voto no Tarcísio nunca mais, tá? A Yara colocou o seguinte post aqui, que é uma matéria do Poder 360, que dizia assim: Bolsonaro decidirá apoio à presidência após julgamento de Valdemar. Ele não pode decidir antes, ele só decidirá depois. Nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, é ventilado para substituir o ex-presidente. Segura aí que fica muito pior, porque eu já acho horrível o suficiente Bolsonaro ter que esperar, porque aqui não diz que ele quer esperar, não é? Como eu falei no início do vídeo, na abertura do vídeo, Bolsonaro é refém do regime, não é? O Kim falou o seguinte: sequestraram e enfiaram uma faca no pescoço do Jair na luz do dia e à vista de todos. E tem gente que ainda não está entendendo. Fica pior. Carlos Bolsonaro contestou uma manchete na coluna do Estadão. O que disse a manchete? PL tem novas opções para Carlos Bolsonaro disputar o Senado após impasse em Santa Catarina. Saiba onde. Por quê? Nos últimos dias nós acompanhamos Carlos Bolsonaro mudar para Santa Catarina, já falar com o povão lá, todo mundo apoia ele, e lá sim ele seria eleito senador tranquilamente, porque o povo de Santa Catarina, a grande maioria é conservador e apoia Bolsonaro, Jair Bolsonaro e os filhos. Ok. Eu não sei qual foi o impasse que foi criado. O que eu sei é que Carlos Bolsonaro não chama isso de impasse. Ele diz: vocês estão brincando demais com a alma de meu pai e a covardia que vocês estão fazendo com ele. Não há impasse algum. Se continuarem, colocarei tudo na mesa. Não adianta me intimidar. Então, nós estamos vendo desenhados o pessoal da Farinha Limers, o pessoal que está dizendo: vai lá e oferece outro cara de bonezinho vermelho aqui para Trump, que ele derruba as sanções, as tarifas. Vai lá e oferece outro. Mas coloque na mesa, condição sine qua non, os Bolsonaros estão fora. Olha que beleza. Será que Tarcísio está no meio disso? Não sei, gente. Eu não sei. E aí, o Kim ainda comenta sobre isso. Agora, Valdemar e Duda Lima. Por que Duda Lima? Porque é o garoto propaganda do Valdemar, é que cuida da comunicação do PL e tal. O que Kim está dizendo é que Duda Lima está em conluio com o pessoal da coluna do Estadão que Carlos confrontou.
E o Kim diz, eles estão chantageando Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro com o caso de Carlos. Ou segue o plano do candidato da Faria Lima, ou nem legenda Carlos terá. Eu não costumo duvidar do Kim Paim, porque 99% das coisas que ele fala se confirma. Uma coisa que ninguém pode negar é que o Kim tem informação. Um dia eu tive, hoje eu não tenho mais. Mas vamos avançar mais um pouquinho. No cair lá da tarde, ontem, nós ficamos sabendo que Eduardo Bolsonaro deixará o PL para disputar presidência se Tarcísio for para o partido como candidato a presidente. Lembram que ontem de manhã eu comentei que o Valdemar da Costa Neto veio a público dizendo, olha, nós decidimos que se Bolsonaro tiver mesmo impossibilitado, o Tarcísio, se for sair à presidência apoiado por Jair Bolsonaro, ele vem para o PL, que eu achei ótimo, certo? Mas é que eu não sabia da missa ao terço de tudo isso que eu estou passando para vocês. Porque eu sou a favor do melhor plano para a sobrevivência, para tirar o país da mão da esquerda. Como se sapatênis não fosse esquerda, só na aparência, mas enfim. Mas essas intrigas todas palacianas que eu passei para vocês agora, não, senhores. Eu não estava acompanhando nada disso. E hoje eu quase infartei quando vi tudo isso. Então, num dia nós temos Valdemar da Costa Neto dizendo que Tarcísio, se vier presidência, apoiado por Jair Bolsonaro, ele vai para o PL. E aí, no dia seguinte, Eduardo Bolsonaro dá o seguinte recado. Se Tarcísio vier candidato à presidência para o PL, eu saio e eu vou ser o candidato à presidência. Eu acho que nós temos alguns recados aí muito bem claros. Eu nem li a matéria da Bela Megali, porque só o que me importa é a entrelinha dessa manchete do Eduardo Bolsonaro. Como o Eduardo Bolsonaro não veio a público negar que tenha falado, eu suponho que seja verdade. Aí o Fábio disse, olha, eu conversei com inúmeros jornalistas ao longo do dia de hoje, como faço diariamente, e todos me relatam a mesma coisa, que caciques do Centrão estão buscando a imprensa para falar que Bolsonaro falou XYZ para eles. Todos estão se apresentando com procuração para falar em nome do presidente. Isso faz parte de um plano. Se todos apontam numa mesma direção, todos dizem que o presidente Bolsonaro falou com eles e todos dizem que os filhos de Bolsonaro são tóxicos, queimados e que serão presos. Todo e qualquer um que se colocar contra a vontade do Centrão será taxado de ir contra os interesses do presidente Jair Bolsonaro. Estão criando a tempestade perfeita. Silenciaram o único líder da direita e afastaram dos seus filhos. Trata-se de um sequestro político oportunista. Concordo em gênero, número e grau. Estou indignada. E eu disse, esses canalhas acham... Sai daí, moço, por favor. Esses canalhas acham que podem ganhar eleições presidenciais sem os Bolsonaros. Eu desafio-os a lançarem as suas próprias candidaturas sem contar com o nosso voto. Certinho? Sem contar com o nosso voto. Eu que quis acreditar até o último minuto na delicadeza, reconhecimento, gratidão, fidelidade, lealdade do seu Tarcísio, parece que eu quebrei muito a cara. Porque lealdade é o seguinte, é Tarcísio ficar sabendo de uma tentativa dessa, bater as coisas na mesa e dizer, não farei parte disso. Mas não é isso que está acontecendo, né? Eu mostrei para vocês no vídeo de ontem a comemoração deles lá na festa de Barreiros. Vou falar uma coisa para vocês, estou pucta. Estou muito pucta. Chateada mesmo. Pedir a você o seu like, seu compartilhamento, faz aí o que você quiser com esse vídeo, que eu acho que tem muitos esclarecimentos aqui, merece o seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, doarpravaleria@gmail.com. Eu estou precisando bastante do seu apoio. O jornalismo independente é perseguido, é jogado no shadow ban e por isso a gente pede o seu apoio. Tá bom? Conto com isso. Estou muito chateada. A gente se vê nos comentários. Beijo no coração. Fui.